Olá, Samara. Vou aceitar aqui, viu? Pra você entrar. Oi, Jamel, E aí, doutora Samara, tudo bom? tudo bem? Que bom. Tá me ouvindo Boa direito? tarde. Oi? Aqui, boa noite já, né? Aí é boa noite, aqui é boa tarde ainda. Aqui, boa noite. Eita, peraí, pronto. Aí E aí? até, não só por ser 18 horas, mas também a questão que aí escurece mais cedo, né? Sim, sim. Aqui umas 17h40, por aí, já tá escurecendo. É no instante. Aqui não, aqui vai escurecer perto das 19 horas, Certo. quando aí já é quase 8. É, é bem diferente. É um pouquinho. Vamos aguardar só mais um pouquinho, entrar mais a galera aí, e aí a gente já começa a nossa conversa sobre gatos, bem-estar de gatos, né? Pronto, perfeito. Beleza. Como é que tá as coisas aí em Recife? Corrido, né? Aqui sempre tá corrido, aqui sempre é uma loucura, mas tá tudo sob controle por enquanto, né? Tá mais complicado por conta da pandemia também. O pessoal tá com um pouquinho de medo de estar saindo, mas até então, relativamente sob controle. Graças a Deus. É, essa correria tá para todo mundo, né? Mas esse momento tá muito tenso ainda, né? A gente tá numa instabilidade e às vezes a gente acha que Infelizmente. tá melhorando, tá, não tá, como é que... Mas, enfim. Vamos tentar ter resiliência, né? Esperar Precisamos, passar né? um pouco. Pois é Esperar um importante demais. tempo vai dar uma aliviada, né? Não sei se passar 100%, acho que vai demorar um pouquinho, mas uma hora as coisas começam a voltar ao que a gente chama o novo normal, né? Esperar Com certeza, que seja bom, pelo menos, para todo mundo quando voltar. com Esperar aí. certeza. Não, vai ser bom sim. Acho que mudanças são necessárias para melhor, né? Alguma coisa vai ter que melhorar aí pra gente, né? Com certeza. Pois Hum. é. Pois é, minha amiga. Rapaz, a gente se conheceu foi em 2016, né? Eu nem lembro, Jomel, mas faz um bom Foi tempo já. Foi lá na quatro Rural. anos, Tem um tempão. 2016. Passa no instante. Passa muito rápido, né? A gente nem imagina como as coisas mudaram, né? Em tão pouco tempo. Se a gente pensar 4 anos, não é tanto tempo assim, né? É E a rápido. gente tá nessa situação agora. É engraçado. É, passa ligeiro demais. Pra mim, quando eu tava no doutorado, parece que ia ser a vida toda e não acabava. Mas É acabou. doutorado, né? É um chãozinho grande aí pela frente. É Quando outra chega no graduação. Ó, tem uma final, galerinha aí. Vamos começar a conversar aqui, né? Que já é vamos. 5h04. Então, Uhum. Samara, primeiramente eu queria dar uma boa tarde a todos que estão aí. Obrigado pela presença e uma boa tarde especial a você de agradecimento por aceitar participar dessa proposta que a gente está fazendo de lives sobre o bem-estar animal, né? Na terça-feira a gente falou sobre o bem-estar de pets não convencionais, com o meu amigo Eduardo. Na quinta-feira nós falamos sobre bem-estar de aves e suínos, que foi ontem com a doutora Elda. E hoje nós vamos ter a honra de ouvir você falar sobre o bem-estar dos gatos, né, dos felinos. Então, primeiramente, agradeço, viu, de coração, porque com certeza vai ser um momento bem rico aqui pra gente, tá certo? E Eu aí que, eu... sim. Oi? Eu que tenho a agradecer, né? Acho muito importante a gente ter essa oportunidade para fazer esse processo de educação continuada com todo mundo, né? Falar um pouquinho sobre a nossa realidade de trabalho, né? Eu não sou nenhuma sumidade no assunto, mas um pouquinho que eu sei, eu acho importante compartilhar com todo mundo para que a gente vá estruturando melhor cada vez a vida desses gatos, dos tutores também, né? Dando mais qualidade para eles e poder cada vez mais estar crescendo, né? Esse ramo da medicina felina, que
já está em um mega crescimento, mas a tendência é que aumente cada vez mais. Com certeza. E na sua modéstia, você falar que tem um pouco conhecimento disso, você tem muito, né? Nós não temos na graduação uma base específica para medicina felina, né? Nós não temos várias, até profissionais mesmo na área que já trabalham com isso. Então, assim, o conhecimento, ele não é tão amplo, né? Assim, não tem tão disseminado. E cabe a nós, como você falou, trazer essa informação, tanto para os profissionais da área, estudantes, quanto também para a população. Que muita gente tem gato em casa e acha que às vezes é a mesma coisa como um cachorro, né? Como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né? Isso. Trata Então, muito feito eu. um cão pequeno. Oi? Trata muito feito um cão pequeno, né? E assim É um cão aí. pequeno. Pois é, então assim, eu queria que. Quem não me conhece, meu nome é João Mel Francisco dos Santos, eu sou professor de medicina veterinária, sou professor no curso de medicina veterinária do IFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, aqui em Manaus, e sou responsável pela disciplina de comportamento e bem-estar animal. Nessa proposta que a gente está fazendo aqui de semanas de lives sobre o bem-estar animal, estou trazendo cada dia um colega que trabalha especificamente na área, porque eu trato na disciplina de uma forma mais abrangente, geral. Mas quem trabalha especificamente na área, ela tem um feeling maior, ela tem uma experiência maior, como você hoje aqui que vai falar dos gatos, né? Então, Samara, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua formação, da sua trajetória, já nessa vida felina aí. Fica à vontade. Então, pessoal, boa noite, né, pra gente aqui de Recife, para vocês, boa tarde. Eu me chamo Samara Viana, tá? Sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Atualmente sou pós-graduanda do curso de Medicina Felina da Qualitas, né? E venho atuando apenas com serviço de medicina felina, tá? Desde que eu me formei da graduação até o presente momento, eu atuo apenas no atendimento clínico a gatos, né? E hoje eu trabalho nas únicas clínicas de atendimento exclusivo aqui do Recife, tá? Que é a Semefel, que é da doutora Lireda, que é a pioneira do estado, né? Tem uma carga aí enorme de conhecimento, é um prazer para a gente estar trabalhando junta hoje, né? Fui estagiária dela por muito tempo e trabalho também na Chaterri, né? Que é a clínica da Mariana e do Miguel, e que tem aquela estrutura, né? É a única daqui que tem a estrutura de internação, né? Cirurgia e tudo mais, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, passar também um pouquinho sobre a minha rotina nas duas clínicas e estruturar melhor a rotina de vocês em casa e no atendimento clínico também, né? Que eu sei que tem muitos profissionais que vão assistir e é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Samara, e assim, essa tua paixão por gatos, por medicina felina, foi durante a graduação, depois da graduação, ou você já tinha essa vontade de trabalhar com gatos há algum tempo, assim? Então, né, eu sempre gostei de gato, sempre, desde criancinha, era aquela criança que fazia escândalo por aí quando via um gato na rua. Sempre tive uma paixão incrível, me descobri dentro, né, da medicina veterinária, já entrei na graduação querendo trabalhar com gato, mas a gente dentro do universo acadêmico, às vezes a gente não tem muita, não é oportunidade eu acho que a gente que procura, né, a gente que acha, mas a gente não tem muito coisas específicas que nos levem a uma área específica. Eu acho que às vezes a gente entra com um desejo ali e ele se perde dentro da graduação. E no meu caso, não. No meu caso, eu entrei querendo trabalhar com gato, né? Não fazia ideia do que eu ia fazer, como é que era esse mundo. E dentro da graduação, né, eu tive pessoas que me deram um norte e eu agarrei isso com unhas e dentes e hoje estou aqui trabalhando com o que eu sempre quis trabalhar durante os 5 anos e meio de graduação, né? Estagiei muito tempo nisso, me especializei dentro do próprio curso, porque tudo que eu fazia era muito voltado para gato, eu só queria trabalhar com isso, então eu tinha que me esforçar em relação a isso, né? E me formei, hoje trabalho, atendo só gato, nunca atendi outra espécie, né? Depois de Hum. formada, só atendo gatos. E não pretendo mudar disso, né? Sou gateira, sou médica veterinária da parte de felinos e isso nunca vai mudar.
Felino na alma, no jaleco, no corpo, né? Na tatuagem. É, aqui tem muito gatinho, né? Tem uns cachorros Eu aqui, vi. gente querida. Legal. Samara, e assim, você então, né, nessa sua formação, acredito que eu queria que você trouxesse do que você conhece sobre o gato. O que que a gente pode falar do gato? Porque assim, às vezes a gente vai perguntar para alguém, né, para nós, profissionais da área, cada um vai ter uma visão sobre o gato. Mas você que é uma estudiosa de felinos, né, que trabalha com gatos, como é que você considera esse animal? O que você chama que é o gato para você? Então, Jomel, eu acho que a base para que a gente comece a fazer o atendimento de fato dos felinos, isso tanto na clínica especializada, né, para quem de fato quer trabalhar exclusivamente com gato, como para quem trabalha em clínica mista ou para quem tem gato, de fato o gato, tá? O gato eu sempre falo um pouco sobre o ancestral, né? Que originou o nosso gato doméstico, aquele gato africano, né? Que tinha as suas particularidades, peculiaridades, e que hoje ainda existe muito das características desse animal no nosso gato doméstico, que faz com que a gente entenda um pouquinho do comportamento deles na nossa casa, no ambiente da clínica, né? Para que a gente consiga cada vez mais fazer essa edificação emocional, criar uma estrutura para esses animais, para que eles tenham não só expectativa de vida, mas também expectativa de vida com qualidade, né? O gato que originou o nosso gato doméstico era um gato africano, né? Ele morava ali no norte da África, numa região muito escassa, com pouco recurso, né? Era um animal caçador natural de proteína estrita, né? Predavam em média entre 23 a 24 presas por dia. Então, eles tinham que ter um condicionamento físico muito bom, tinham que ser animais bastante atléticos, tá? Com a estrutura corporal que comportasse toda essa atividade física, até porque a caça para eles era algo fundamental, né? Eram animais Uma arvorívoros. curiosidade, Samara. Pode perguntar. Uma curiosidade, você falando assim desse aporte atlético, dessa caça, desse número diário, qual era o porte, o tamanho desse animal? Ele era um pouco mais comprido e um pouco mais alto que o nosso gato doméstico. Eu não vou poder te precisar agora as medidas, mas ele era coisa Não, de 5 tranquilo. centímetros, 4 centímetros a mais em média. Então, ainda Sim. assim, era um animal muito pequeno, né? E Hum, dentro desse ambiente, esse ambiente hostil, com pouco recurso, né? Porque era uma região muito árida, até eles encontrarem estruturas, por exemplo, como lagos, lagoas, demandava muito tempo, né? Muita caminhada para que eles encontrassem. Então, acabava que boa parte até do consumo hídrico desses animais era através do consumo dessas presas, né? As presinhas, em média, eram pequenas aves, pequenos roedores, pequenos insetos. E esses animais, esses bichinhos, principalmente os insetos, eles têm cerca de 80% da composição corporal rica em água, né? Então, acabava dando esse uhum. aporte hídrico, né? E esse animal, por ele precisar predar tantos bichinhos, porque eu estou falando do número em média que eles conseguiam consumir. Então, até eles conseguirem pegar Uhum. entre 3 a 24 presas, eles tinham vários insucessos nessas caças. Né? Então, para eles não valia a pena entrar em conflitos com outros animais, porque todo conflito acabava gerando algum dano corporal e, consequentemente, eles não iriam conseguir caçar de uma forma muito efetiva. Para eles, eles têm um sistema, muitas pessoas acham que não, mas os gatos, eles são animais sociais, né? Eles têm um sistema social muito diferente do sistema social dos cães. Né? A gente às vezes tem muita mania de comparar os dois, né? Clínica de pequenos, é tudo pet, é tudo igual e não é Uhum. bem assim, tá? É É verdade. muito particular, gato é gato. Né? E Uhum. aí eles têm essa estrutura social, eles têm estruturas hierárquicas ali dentro do grupo de família, tá? Eles têm a gente compara muito falando que eles familiarizam os integrantes daquela residência e no ambiente livre, daquele ambiente que eles vivem, né? Mas eles têm uma estrutura social, por exemplo, muito diferente da do cão. O cão gosta de fazer tudo junto, né? O cão quer brincar junto, quer fazer as necessidades junto, quer comer junto. O gato não. Gatos que são melhores amigos, até aqueles irmãozinhos de ninhada que às vezes dormem juntos, se lambem, eles passam cerca de 60% do tempo deles separados, porque eles gostam da interação social, mas eles acabam preferindo passar o tempo deles de uma forma mais solitária.
né? Isso não quer dizer que eles não gostam de carinho, isso não quer dizer que eles não gostam de brincar, isso não quer dizer que eles não gostam de interagir, mas cada animal tem a sua particularidade, sua peculiaridade, né? E a gente entendendo esse gato africano, a gente muitas vezes consegue, dentro dessa estrutura livre, entender o porquê que algumas coisas não funcionam dentro da nossa casa, né? Imagina, um gato que predava em média entre 23 a 24 presinhas por dia, era um gato muito ativo. Boa parte do tempo que a Uhum. gente tem com o nosso gato em casa, a gente bota ele dentro de casa, a gente bota botinho de água, alimento, bota uma caixinha sanitária, uns 2 brinquedinhos para o gato e acha que o gato vai viver super bem, né? E a alimentação que a gente fornece hoje, que ainda é a alimentação mais recomendada, mais adequada, é um alimento desidratado, né? Eles não estão acostumados com essa rotina. Isso não quer dizer que ele não vai consumir, que ele não vai viver bem comendo aquele alimento. Ele vai, mas a gente tem que entender que dentro do que eles tinham, a gente precisa estruturar a casa para ser mais confortável para esse animal. Né? Ele precisa continuar sendo atlético, ele precisa de estimulação, ele precisa de recursos básicos para viver bem, né? E às vezes a gente esquece de coisas simples que podem melhorar muito a vida daquele animal e acha que é besteira, né? E isso eu acho que para mim é o mais importante, né? Hoje a gente sabe que boa Uhum. parte das doenças que a gente atende na clínica, tanto na clínica geral quanto na nossa clínica especializada, são os problemas de saúde são secundários a problemas psicogênicos, né? Problemas comportamentais, que muitas vezes estão ali envolvidos por uma falha de manejo, uma falha estrutural na casa, né? Coisas que a gente pode contornar e ofertar mais bem-estar para aquele animal, para que ele tenha menos problemas de saúde, né? Inclusive, hoje a gente tem estudos já que falam sobre isso, sobre a alteração morfológica de estruturas do organismo desses animais por estresse crônico, né? Então, não é só a parte emocional que mexe, pode mexer também com a estrutura de alguns órgãos. Por exemplo, a cistite idiopática felina, que hoje não se chama mais de cistite idiopática, é cistite psicogênica, né? Ela existem estudos que fizeram com fluoresceína e aplicaram por via endovenosa e viram que tem pontinhos de inflamação ali dentro da bexiga desses animais. Então, não é algo mais de caráter somente emocional, tem alteração estrutural já. Então, são coisas que a gente precisa entender, né? Imagina, para esse gato que pegava entre 23 a 24 presinhas por dia, que esses alimentos que ele consumia eram alimentos úmidos, que ele tinha que caçar, predar, morder. Esse gato vai querer passar de fato boa parte do dia dele dormindo, porque a gente muitas vezes chega para falar que a única coisa que o nosso gato faz é comer, dormir e usar a caixinha e acabou, ele não interage, né? É aquele gato Uhum. preguiçoso, gorducho. E isso muitas vezes tem a ver com o tipo de estímulo e construção social que a gente faz para esse gato, né? Como eu falei no comecinho, cada gato tem sua personalidade e a gente precisa entender isso. Né? Se a gente não entende o gato que a gente tem dentro de casa, a gente não vai conseguir ofertar bem-estar e conforto, porque a gente não está pensando no gato, a gente está pensando na gente. E o que a gente gostaria, o que a gente queria ter, e não no que o gato gostaria, no que o gato tem predileção e no que ele quer ter dentro dessa casa, né? Então é importante a gente entender um pouquinho disso. Normalmente, como a gente falou, eram animais arborícolas, mas nem todos os gatos têm predileção para ficar em cantos altos, né? Nesses nichos, nesses enriquecimentos verticais. Tem gato que gosta de se intocar, tem gato que é mais assustado. Existem vários tipos de comportamento, de personalidade que a gente tem hoje, né? Aquele gato que é mais hiperreativo, hipervigilante, que normalmente pode ser um agressor dentro de um ambiente multi-cat, tá? Com vários gatos. E isso acontece por algum problema ali dentro da estrutura individual desse gato, como da estrutura do conjunto desses animais. Existe também aquele gato que é mais assustado, que entra em freezing muitas vezes, e isso é péssimo, né? Aquele gato que vive dentro de um ambiente que para ele é sempre hostil, né? Imagina, aquele gato que não se sente feliz dentro da própria casa e muito menos ele vai se sentir confortável dentro de um ambiente hospitalar, né? Para um Com certeza. atendimento, etc. Então, existem esses temperamentos indesejáveis e existem os temperamentos que a gente classifica como os que todo gato deveria ter, né? Que são aqueles gatos mais tranquilos, são aqueles gatos mais edificados, são aqueles gatos que interagem. Existe aquele gato que é mais ativo, que é mais reativo, que brinca, mas que ele não responde de uma forma
demais aos estímulos, né? Aquela hiperreação a estímulo simples. Ele é um gato tranquilão, independente. Aconteceu um barulho, ele olha, ele fica atento ali àquela situação, mas ele volta à rotina normal. Existem os gatos que são mais paradões, mas são mais tranquilões. Então, toda a personalidade, né? Cada um desses gatos, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender e a gente tem que ofertar bem-estar e conforto para cada uma delas, tá? Porque infelizmente a gente não vai conseguir fazer com que todos eles tenham aquele temperamento, etc. Eu não digo nem infelizmente, né? Porque para mim todos eles são perfeitos do jeito que são. Mas o desejável para o tutor é sempre aquele animal que tem aquela interação, que tem um temperamento mais linfático, mais tranquilo, que a gente consegue manipular melhor, manejar melhor para ofertar mais bem-estar e qualidade de vida. Mas isso você pode fazer com Eu, um gato hiperreativo, tanto quanto para um gato tranquilão, que a gente diria, né? eu achei interessante isso que você falou agora. Se torna um desafio muito grande numa casa que tem mais que um gato, né? Sim, Porque com essas suas individualidades de personalidade, você tem que edificar, né, as emoções, o ambiente do animal, o tratamento com eles, um de uma forma, outro de outra, outro de outra, e você tentar correlacionar isso para ficar harmônico, eu acredito que deva ser um trabalho grande, né, Samara? sim. A gente sempre conversa muito sobre isso, né? As casas que têm gatos demais. Existem estudos hoje que falam que para um gato ele viver bem no ambiente, ele tem que ter pelo menos ali uns 15 metros quadrados para ele, né? Isso não quer dizer que ele vai viver naquele quadradinho, óbvio que não. Mas Sim. aqueles metros quadrados seriam o suficiente, teoricamente, para ele ter alguns recursos e ter um espaço social saudável, né? Sem nenhum outro animal ali interferindo. Só que o que muitas vezes acontece é que, pelo gato ser um animal pequeno, né, ser um animal silencioso, a gente acaba colocando muitos gatos ali dentro e achando que eles vão obrigatoriamente viver bem porque são todos gatos, né? E não é bem assim. Se a gente se coloca, eu sempre peço para os meus clientes se colocarem no lugar do gato, né? Se eu tenho a minha casa, colocam alguém que eu não conheço dentro da minha casa, trancam ali a porta, jogam a chave fora, essa pessoa começa a comer da minha comida, usar do meu quarto, das minhas coisas, das minhas roupas, eu iria enlouquecer, né? E é assim que o gato se sente. Ele não conhece aquele gato novo. Não é porque ele é gato que ele é obrigado a se dar bem com aquele animal. Não é porque eu sou humana que eu sou obrigada a me dar bem com todos os humanos. Então, existe muito isso. A gente tem que ter muita responsabilidade ao pegar um animal novo, né? Não só a responsabilidade em pegar, como também a responsabilidade em falar para o nosso cliente sobre essa adoção. Porque a adoção ela precisa ser responsável. E é muito preocupante a gente ver casas com um número cada vez maior de animais, cada vez maior de gatos. E com o tutor sem uma estrutura básica para ofertar bem-estar e conforto. Cada gato vai demandar de enriquecimento ambiental, cada gato precisa de estruturas na casa que sejam individuais para ele, ou seja, pote de alimentação, os recursos, né? Pote de alimentação, de água, caixa sanitária. Cada gato ele precisa de rotina, a gente tem que ter tempo para os nossos animais. Não é simplesmente botar o gato dentro de casa e achar que ele vai se virar bem porque ele é bem É, independente. Não é bem assim. Eles são independentes, sim, mas a gente precisa construir rotina com eles, porque senão eles vão comer, dormir, usar a caixa e não vão fazer mais nada. E isso não é ser gato, tá? Eu escuto muito na minha rotina coisinhas que me incomodam, né? Que é tipo, meu gato é bem ativo, ele brinca muito, ele é um gato cachorro. Não, gente, ele Um é um gato cachorro. gato, né? Gato é caçador, gato gosta de brincar, toda brincadeira ali é uma simulação de uma caça. E se a gente não oferece isso para ele, isso é básico, né? Imagina como é que esse gato vai viver. Imagina um gato que vive numa casa com mais outros 6, 7, 8 gatos, ter que se alimentar do mesmo pote, com a mesma cabeça ali de vários outros gatos competindo por recurso. Eu tenho vários tutores que acabam juntando recursos porque tem mais de um animal e porque para ele dá certo assim. E não dá, porque normalmente esses gatos que não têm recurso, que não têm rotina, que não têm enriquecimento de vida, eles adoecem mais. E aí é por isso que a gente tem que ter esse tipo de conversa, né? Minhas consultas são consultas longas, são consultas demoradas. Normalmente eu demoro 1 hora e meia pelos meus atendimentos, mas eu sempre dou pelo menos 40 minutos do meu atendimento
para conversar com o cliente, para entender a estrutura da casa, para entender o que é que esse gato tem, para entender quem é esse gato, que é uma das coisas mais importantes e que eu sinto muita falta do cliente entender isso, né? Eu sempre chego na hora da consulta e pergunto: como é o seu gato? Como é que você me definiria a personalidade dele? E muito que eu escuto é: ele gosta de comer, dormir, e ele é bem paradão. Ele é isso. Isso não é classificar personalidade. A gente precisa entender melhor quem é o gato que a gente tem dentro de casa, qual é a estrutura social, o que é que eles gostam de fazer. Ele gosta de se tocar? Ele gosta de prateleira? Ele brinca? O que é que ele gosta de brincar? Quais são os brinquedos prediletos dele, né? O que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de estar ali acompanhando pela casa ou ele gosta de ficar no cantinho dele? Ele gosta de carinho no corpo? Ou ele é aquele gato que passa, pede um carinho e se você bota a mão ele morde? Precisa entender quem é o gato. Se ele é hiperreativo, se ele é hipervigilante, se ele é muito apavorado, muito medroso, assustado. Eu tenho pacientes hoje que a gente melhorou muito a estrutura social da casa, mas que no começo eles viviam num maleiro, ou viviam em cima de uma máquina de lavar, ou viviam intocados embaixo do buraco que fizeram na cama, porque são animais que estão apavorados. Eles não querem sair dali. Para eles é melhor viver ali. Isso não é vida, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho disso para a gente poder ofertar mais bem-estar, né? Na minha casa eu tenho 4 gatas. Elas, cada uma delas tem as suas particularidades. E como nenhuma delas eu peguei ali naquele períodozinho inicial, que é um período que a gente consegue mexer mais com essa estrutura de personalidade e edificar mais esse animal, né? Aquele período que a gente chama de neoplasticidade, elas a gente teve que ir adaptando dentro da rotina. Então, vai pegar um gato novo, vai antes no veterinário, conversa com ele, entende o que é que vai ter com esse animal novo. Resolve a vida do teu gato antigo. Porque muita gente quer pegar um gato novo, mas o outro gato não vai no veterinário tem 6 anos. E tá lá, um doente renal crônico, cheio de problema de saúde. E para que tu vai pegar um gato novo? Um gato novo é custo também. Sempre o pessoal chega na consulta para mim jurando que vai perguntar: ai, doutora, tô pensando em adotar um gato novo. O que é que você acha? Eles sempre acham que eu vou dizer: pega sim, bota o gatinho dentro de casa, vai ser ótimo. Eu digo: pensa direito. Pensa direito, porque um gato novo vai demandar muitas coisas e você tem que ter consciência se você vai ter estrutura para dar bem-estar para esse animal. Senão, você vai criar um problema na vida desse gato. Eu sei que é muito duro e complicado a gente falar sobre isso, mas existem gatos que vivem melhor na rua do que dentro da casa de alguns tutores. E aí a gente precisa entender isso e precisa ofertar bem-estar para esses animais e orientação. Eu vejo muito isso, falta de orientação básica. E aí não tem como a gente estruturar a vida de um animal assim. É muito interessante quando você falou. Eu vidrei numa coisa do início da tua fala agora, nesse momento, quando tu falou do gato que já tá na casa, que chega outro. E assim, parece que a problemática maior vai ser desse acostumar aqui. Assim, eu acho que os dois vão sofrer, né, Samara? Mas o que já tá ali é como se ele fosse o ambiente dele, assim, ele vai sentir mais um afrontado, alguma coisa assim. Então, depende, né? Porque tem às vezes aquele gato que é o gato da casa, que é o gato que tem os recursos dele, que foi um gato que foi muito bem edificado, que é aquele gato que permite manipulação, que é tranquilão, que aceita bem outros gatos. Só que a gente não pensa que esse gato tem a personalidade dele e que o gato que vai chegar também tem. Eu já tive problemas com tutores que insistiram pegar um gato novo, mesmo eu falando que não era o momento, e o gato novo que chegou não tolerava o gato da casa. E aí o que é que a gente faz? Né? A gente entra em desespero, devolve o gato para a rua, dá o gato para alguém? Não, gente. Às vezes é a forma que a gente introduz. Porque o que é que acontece? Um gato que vai chegar novo na nossa casa, a gente tem que ter ciência que a casa é do gato antigo e que a casa agora ela vai precisar ser dos dois. Então, enriquecimento ambiental, tá? Criar estrutura nessa casa para esses 2 animais. Então, se você tinha um arranhador, agora você vai ter muito mais. Vai ter arranhador de vários tipos. Vai ter arranhador de chão, vai ter arranhador de quina, vai ter arranhador tipo árvore vertical que fica fixado na parede. Vai ter estruturas diferentes para esses 2 animais, até para que eles gastem mais energia, porque no momento que eles estiverem juntos,
qualquer coisinha pode se tornar um conflito. Eles precisam ter aquela estrutura ali naquela casa para que eles vivam bem, tá? A gente precisa também ter recursos, certo? Recursos básicos, ou seja, pote de alimentação para cada um, pote de água. Eu sempre falo que a água ela é extremamente importante, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre enriquecimento hídrico, mas vários potes de estruturas diferentes espalhados pela casa precisam ser fornecidos, tá? Potes de água parada e fontes de água, né? A gente sempre diz, bota uma fonte, porque o gato gosta mais de água em movimento, porque parece um lago, um rio e uma lagoa. E não é só por isso, não é só pelo interesse pela água em movimento. Tem gato que tem medo da fonte, né? Tem medo da bomba. Eles têm uma audição muito potente, então imagina, parece um trator aquele negócio para o gato. Então, a gente tem que ter cuidado às vezes com isso. Por que a fonte ela é recomendada? Pela estrutura anatômica da cabeça do gato, né? A língua do gato não faz concha feita a língua do cachorro, joga água para dentro de uma forma mais efetiva. Ela só forma uma película ali que sobe e sua grande maioria desce. E a água em movimento, a gente acaba empurrando mais água para dentro, principalmente naquelas fontes que são verticais. Porque aí o gato ele fica com a cabeça mais ereta e ele consegue beber um volume de água mais efetivo. Então aí ele acaba consumindo um volume muito maior do que naquele potinho do chão. Mas isso quer dizer que a gente vai tirar o pote do chão? Não, tem que ter os potinhos de água parada também. Tem que ter pote de alumínio, de vidro, de cerâmica, de barro, o que vocês tiverem em casa. Contanto que a Em vários estrutura dele locais, né? seja isso, que ele seja enriquecido, né? Porque às vezes ele pega um potinho desse tamanho, bota um dedo de água, né? Às vezes o pote é um funil, onde o tutor fica economizando água ali para colocar no fundo. E o gato, ele tem o que a gente chama de vibriças, né? Que são esses bigodinhos e essas sobrancelhinhas que eles têm. São sensores de percepção. Se ele vai enfiar a cabeça naquele pote e as vibriças ficam topando ali naquela borda, ele não vai consumir, é desconfortável, né? Casa que tem É. gato, tem cachorro. O cachorro baba a água toda, gente. O gato só bebe a água na água do cachorro se o pote de água dele for muito ruim, né? Então a gente precisa entender essas coisinhas. Tem que ter recurso de pote de água, vários. Tem que ter fonte, às vezes mais de uma. Tem que ter caixa sanitária em ambientes sanitários diferentes. A gente tem mania de colocar as caixas sanitárias uma do ladinho da outra, né? E aí eu sempre peço para o pessoal fazer um comparativo. Imagina aquele banheiro de shopping que tem várias cabines e a gente tirar as cabines e deixar lá os vasinhos sanitários um do lado do outro. É assim que o gato se sente. E muitas vezes a caixa sanitária ao ver do gato é como se fosse uma caixa só com divisórias. Então não faz sentido. A gente tem que ofertar ambientes distintos, até para a gente poder distribuir esses recursos pela casa e minimizar conflitos, né? O que é que mais que a gente precisa para esses gatos? As rotinas, né? As rotinas têm que ser muito bem instituídas. Mas antes da gente começar tudo isso, antes da gente mexer em tudo isso, a gente precisa fazer a adaptação gradativa do gato novo. O gato que vai chegar, ele não tem que ser colocado de imediato com o gato antigo da casa. A gente tem que fazer uma espécie de quarentena com esse animal, tá? Até para levar ele para consulta pediátrica, se for aquele filhotinho. E se não for, se for um gato adulto, levar para consulta também. A gente não sabe de onde esse animal veio. Muitas vezes eles vêm por meio desses veículos de adoção e às vezes é um animal que foi retirado de uma condição muito crítica. E a gente não sabe como é que está a condição de saúde desse animal. Então a gente precisa saber, até para a gente poder colocar ele com mais segurança junto com outro gato que está lá na casa, né? Então, o primeiro ponto para mim é separa esse gato num cômodo, ele não pode ter contato visual nem contato físico com esse animal da casa, tá? Eles não podem ter esse contato íntimo ainda. Eles vão saber, óbvio, eles sabem que tem outro animal ali naquele ambiente, que tem outro gato naquele quarto, mas eles não precisam ainda ter aquele contato direto, tá? Porque aí, durante esse período que a gente está examinando esse gato, está melhorando a condição de saúde dele, que a gente está começando a estruturar essa casa, a gente vai começar a também fazer o processo de estruturação para os dois começarem a entender que existe um outro serzinho ali e que vai viver bem na presença dele, tá? Existem gatos, como eu falei no começo, que não nasceram para viver com outros gatos. E aí, mesmo que a gente faça o processo de adaptação certinho, pode ser que no final eles só se tolerem. Mas se a gente faz certo, a gente minimiza conflito. E aí a gente acaba, às vezes, acaba até conseguindo com que esses gatos vivam super bem, né? Aqueles gatos que durmam ali juntinho, é o sonho de todo tutor, né? Nem sempre isso acontece, mas às vezes a gente consegue fazer esse processo melhorar. Eu recebo muita consulta de emergência comportamental daqueles gatos que começaram a se agredir por algum motivo.
E muitas vezes isso acontece através de algum tipo de rotina diferente que foi instituída ali. Alteração de cheiro, alteração de estrutura da casa ou algum conflito entre até os próprios tutores. E a gente tem que ter muito cuidado. Como eu estava falando em relação ao processo de adaptação gradativa do gato, a gente normalmente faz esse período, né, de trancar esse animal num cômodo, num ambiente recluso. A gente tem que entender que esse período ele é variável, ele pode durar uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, dependendo das respostas desses gatos, tá? Quando os gatos eles param de demonstrar sinal de que estão desconfortáveis com aquele odor, com aquele som daquele outro animal, é que a gente pode passar para uma próxima etapa. E o que é que a gente faz durante esse período que aquele gato está ali dentro, que a gente pretende avançar, né? A gente começa a colocar Feliway no ambiente, né? Lógico que a gente tem que entender a personalidade dos nossos gatos para também não colocar o produto errado dentro desse processo de adaptação, né? A gente também precisa fazer troca de cheiros, eles têm que ter contato com o cheiro desse outro animal. Às vezes botar um paninho, uma caminha, lógico, lembrando dos exames antes, para ver se esse animal está saudável, para a gente não fazer troca de processo patológico, né? Porque senão a gente vai estar colocando aí um problema a mais na vida desse tutor. Mas fazer essas trocas de cheiro, fazer associação positiva, gente. A alimentação é a melhor coisa, né? O gato gosta da comidinha molhada, do petisco, até da própria raçãozinha. Colocar ali próximo na porta para que eles tenham aquela ciência de que eles estão sendo recompensados porque tem aquele cheiro esquisito, aquele som daquele outro bichinho. E depois que aquele gato, né, que eles ainda não sabem que é aquele gato que está ali, depois que aquele outro ser chegou naquele ambiente, ele começou a ser mais recompensado. E fazer isso tanto com o gato novo quanto com o gato antigo, né? Para que os dois Legal. comecem a ter essa associação positiva. Quando a gente não tem É mais um gato, condicionamento positivo também, né? Se torna um condicionamento. condicionamento, né? Gato nunca a gente pode forçar nada. Dá super errado. Você pegar o gato, esfregar a cara dele, um gato no outro. Eu já vi tutor que fez isso. Minha gente, isso é um Ah, não. absurdo. Imagina, eles vão se atracar ali, vai ser um conflito horrível. E eles não vão se dar bem. Então, a gente tem que respeitar isso. A gente precisa entender quando as coisas estão fluindo bem. Existem vários sinais corporais que esses animais eles demonstram. Normalmente, posicionamento de vibriça. Às vezes, até o rosto eles enrugam quando eles estão com sinal de que vão atacar ou que eles estão com sinal de medo, né? Postura do corpo, o gato que vai se retraindo ou o gato que vai se armando, crescendo, eriçando os pelos para mostrar, né, uma imponência em relação àquele oponente, né? O gato às vezes vocaliza, mas nem sempre ele chega a miar. Às vezes ele já rotacionou a orelha para trás, a pupila está desse tamanho, ele já está assim, o pelo já está todo eriçado e a gente não sabe identificar isso, porque isso é muito rápido, né? E a gente precisa Com começar a certeza. entender ó, tanto o veterinário que vai atender esse gato, quanto o tutor, porque aí ele consegue prever naquele momento ali que tem alguma coisa errada, e aí a gente consegue edificar melhor. Esse gato qual seria, Samara, o próximo sinal para eu passar para a próxima etapa de junção desses animais dentro desse ambiente? Qual seria os sinais que esse gato demonstraria para mim? Ele vai parar de reclamar com a porta, porque tem aquele gato que passa, ele chega a bater na porta, tá? Tem o gato que chega a agredir a porta porque tá sentindo cheiro, porque tá ouvindo o som do outro gato miar, e aí ele vai e bate na porta, ou ele começa a vocalizar ali naquela porta de forma repetitiva. Tem o gato que sibila, né? Que faz aquele que a gente já conhece, né? Para o outro gato que tá dentro do quarto ou fora, né? E a gente precisa entender quando esses tipos de comportamento vão mudando, como a postura de orelha que eu falei, né? Quanto mais para trás, quanto mais eles vão rotacionando e abaixando, pior. Então, imagina, aquele gato que no começo fazia aquela orelha coladona assim para trás, com aquela postura de que está extremamente desconfortável, ele começar a ficar com a orelhinha para frente, com o rabinho, aquele posicionamento, aquela movimentação mais tranquila, né? Então, isso é muito importante. Quando eles estão fazendo esse tipo de comportamento, quando eles estão curtindo mais aquela presença daquele outro serzinho que está ali trancado naquele cômodo, é que a gente passa para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? É que eles consigam ter contato visual sem contato físico, tá? Porque às vezes acontece que durante essa segunda etapa, às vezes eu digo, não, bota ele num canto, num local da casa que tenha
ou uma grade fininha que eles não consigam passar a pata, ou que tem um vidro. Eu gosto muito do vidro. Para mim, o vidro é excelente, mas tem tudo às vezes que tem aquela porta gradeada no centro da casa e que coloca uma tela ali, mesmo que a grade seja bem espaçada para que a pata não consiga passar, né? Para que eles possam se ver, né? Para que eles possam ter aquela mesma associação positiva da porta fechada, sem que eles conseguissem se ver, mas agora ter essa associação positiva, eles tendo aquele contato visual, entendendo linguagem corporal. Os gatos se comunicam muito pelo olhar, né? Muitos tutores não sabem, e alguns veterinários também não, que eles têm aquela terceira pálpebra, né? Então, eles não precisam estar piscando os olhos como a gente pisca para lubrificar, higienizar, etc. A terceira pálpebra, ela faz esse papel. E normalmente eles piscam para se comunicar, aquele gato que dá aquelas piscadas longas, aquelas piscadas lentas. Ele está demonstrando afeto, carinho, ou ele está ali só negociando com o tutor ou com outro gato para evitar um conflito ou para ir embora do veterinário, algo do gênero. Contato é importante. E aí, durante esse período, a mesma coisa, associação positiva, brincadeirinha com os dois gatos, né? A gente tem que fazer todo esse processo e respeitar o tempo de cada um. Deu certo, eles estão ali interagindo bem legal, tá dando super certo, o gato não tá sibilando, não tá tentando agredir, não tá com postura corporal de desconforto, de estresse, de incômodo. Aí a gente passa para a próxima etapa, que nada mais é do que deixar os gatos no mesmo ambiente com supervisão, né? Deixa ali um tempinho, vê o que é que acontece e bota de novo naquele ambiente do contato visual sem contato físico, até a gente ter a segurança de que não vai acontecer nenhum conflito e nenhuma agressão. Fazendo tudo isso certinho, no final, a tendência é que esses gatos se deem bem dentro daquela estrutura de vários gatos e de vários animais, né? E se esse gato novo é um filhotinho, vai ser muito mais fácil para ele se adaptar, porque ele ainda está aprendendo coisas novas. Então, a gente ensina para ele que aquele gato novo é legal, que o cachorro, que é um bicho diferente, ele nunca viu na vida, também é legal, que os humanos, criança, adulto, homem, mulher, idoso, são coisas legais. E deixando tudo isso bem estruturado, preparando bem esse gato, melhor vai ser a interação dele tanto com os outros animais e outros seres da casa, como também melhor vai ser a interação dele com rotina, com tudo. Então, ele vai viver melhor. Né? Mais ou menos esse o processo para colocar um Legal. gatinho novo dentro de casa. Queria mandar um beijo para a Lireda, que está aqui assistindo a gente, deu um oi. Maravilhosa. Sou muito grata a ela e eu acho que eu tenho que falar dela aqui também. Com certeza, fica à vontade. Agradecendo a todos os presentes aí. E o pessoal, ao decorrer da tua fala, já colocou vários questionamentos. Aí eu não sei se você já queria falar alguma coisa ou quer deixar só para o final. Você fica à vontade. Tanto faz, assim, se quiser já ir introduzindo algumas das perguntas, alguns dos posicionamentos do pessoal, a gente já pode ir colocando isso dentro daquilo que a gente já programou. Para Certo. mim, como ficar melhor. Então tá, acho que para a gente ficar dinâmico, vamos começar a responder algumas coisas aqui. O Patrick, é o Roger Oliveira, ele é meu aluno, e ele fez umas perguntas para mim ontem, né? Que eu até já tinha gostado com você. Patrick, ele tá dizendo aqui ó, que a energia caiu e voltou agora. Então, a doutora Samara ela falou um bocado aqui de coisas que interessariam ao teu caso. Mas a gente vai responder o que você já perguntou ali antes. E depois eu vou pedir que você faça a tua pergunta novamente, que aí ela pode dar alguma outra instrução aqui novamente, tá ok? Então, Samara, o Patrick ele perguntou logo no início se existe alguma relação com a castração e a redução da agressividade. Então, o fato da castração, ele ajuda muito para a gente controlar alguns fatores que estão relacionados à parte hormonal, né? Um gato que não é castrado, vamos supor, um gato que não é castrado que é hiperreativo, que é hipervigilante, que é aquele gato que demarca a casa, que já tem vários problemas associados à ausência dessa castração. E aí você, por exemplo, pensa em introduzir um gato novo, provavelmente você vai ter muito mais problema, né? Então, assim, para mim, na minha rotina, eu sempre peço para castrar, tá? Desde novinho. Tem tutores que ainda são resistentes em relação à castração. Eu vejo muito isso até em relação aos meus tutores que são homens que acham que é uma mutilação, né?
E eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no bem-estar desses animais. Quanto mais fator hormonal, maior vai ser a predisposição desse animal vir a desenvolver doenças mais na frente e maior vai ser aquela estimulação em relação também a essa parte comportamental. Porque ele vai estar ali sempre sentindo aqueles odores de feromônio de outros animais e ele sempre vai ter uma resposta muito maior a esse tipo de estímulo no ambiente. Às vezes, aquele gato que chega no consultório, que não é castrado, aquele macho não castrado, que entra e aí ele começa a sentir o odor de demarcação dos outros gatos. Mesmo a gente limpando bem o consultório, usando fator enzimático, para aqueles gatos que já são castrados, às vezes esses odores eles passam despercebidos, mas para o que não é, ele vai direto nesses pontinhos. E aí ele urina, e aí ele começa a vocalizar, e ele começa a ficar nervoso porque ele está sentindo o cheiro de outros machos, de outros animais que deixaram o odor ali, e aí dá tudo errado, né? Então, a gente não pode deixar, às vezes, que isso aconteça. A gente já teve emergência comportamental com gatos que tinham um temperamento já mais difícil de manipular e que foi indicada a castração para minimizar, né, essas alterações comportamentais relacionadas a essa parte hormonal e que não foi feito. E aí a gata ela foi piorando, piorando, piorando até acontecer uma emergência comportamental. Então, para mim, castração precisa ser feita sim. Eu sempre procuro fazer quando a gente fecha ali aquele protocolo de primovacinação, que o gato já está mais protegido, e já fazer a castração. Existe a castração pediátrica, existe a castração de outros, né, animais mais velhos, mas para mim, independente da fase de vida, tem que castrar. Quanto mais novinho, melhor, né? Mireda está falando aqui que levou um xixi no pé essa semana no consultório. Isso tem a ver muito com essa troca de odor. Às vezes vem um gatinho ali, passa na nossa perna, né? A gente mesmo se higienizando de uma consulta para outra, mas às vezes tem um pontinho ali com o cheirinho de outro gato. Aí vem um gato que não é castrado, sente o odor, ele faz o quê? Ele vai demarcar. Aí às vezes é um xixi mesmo e às vezes não. Às vezes é aquele spray, né? Que sai um pouquinho de urina, um pouquinho daquele hormôniozinho ali, aquela coisa meio oleosa, com cheirinho ruim. E o tutor fica louco com isso, né? Normalmente eu vejo muito isso acontecer naquelas casas em que tem um gato macho. Isso não acontece só com macho, não. Fêmea também. Eu falei para vocês aí da fêmea que teve uma emergência comportamental gravíssima e que está para adoção, inclusive. Porque não tem mais essa questão do convívio ali com os tutores. Foi bem grave. Então, mas em relação a gato macho, eu vejo muito tutor só querer castrar quando o gato começa a demarcar a casa inteira. Fazer xixi no sofá, e aí esse xixizinho aí que é meu spray, tem um cheiro horrível. Aí eles se incomodam porque não conseguem mais limpar o sofá. Mas você tem que pensar no bem-estar do seu gato. Eu faço medo a todo mundo, né? Eu falo que isso pode acontecer sim, que provavelmente vai acontecer. Se não fizer a castração, aí é muita responsabilidade individual, porque a gente tem que saber dar responsabilidade para cada um. A nossa responsabilidade como médicos é orientar, é fazer o nosso trabalho bem feito. Mas o tutor também tem a responsabilidade dele dentro de casa de transformar a vida desse gato e de edificar e dar qualidade para ele. E de fazer essas coisas que são básicas, né? Hoje castração está muito batido, muita gente faz, muita gente fala, e né, precisa ser divulgado, precisa ser conversado, mas também precisa ser orientado, e o tutor tem em mente que isso é benefício, né? Qualidade de vida para esse animal. Eu ainda acrescento, Zamara, que isso é um ponto de posse responsável, né? Quem é responsável, né? Quem ama um animal castra, porque além dessa questão comportamental, tem a questão de saúde, né? Que vai evitar problemas futuros aí de cunho oncológico, de cunho reprodutivo, a questão da busca de parceiro, né? A gente sabe que também, por essa questão hormonal, animais em si, fêmeas em si, vão deixar os machos num temperamento de busca de querer cruzar. Ela também muda o comportamento, ela também vai mudar o comportamento dela. Então, como você falou, é uma atitude de posse responsável realmente, né? Muito importante. Tem algumas. Eu vou tentar ler aqui na ordem para a gente não perder, que o pessoal falou bastante coisa aqui. Depois do Patrick, deixa eu ver aqui. Aí teve uma moça que perguntou por que não pode usar paracetamol para gato.
Então, porque é tóxico. Se a gente usa, a gente gera uma toxicidade bem grave e pode, inclusive, levar esse animal a óbito. Existem vários medicamentos que são tóxicos. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque eu acho que aí seria mais para uma outra É, conversa, falando sobre medicação, etc. Mas eles são tóxicos e eles podem fazer com que esse animal chegue numa emergência bem grave que a gente não consiga reverter. Né? Então, paracetamol, existem também plantas. Eu tenho muito cliente que tem várias plantas em casa, inclusive eu perdi uma paciente recente por intoxicação, né, por planta, que ela saía para passear com os tutores na parte externa do prédio e eles sempre falavam que ali só tinha grama, só tinha grama. Eu insisti pedindo foto, etc. Eles nunca mandaram e acabou que ela chegou numa emergência com um quadro totalmente diferente do que a gente estava tratando. E a nossa maior suspeita foi de intoxicação, porque aí nesse dia eles mandaram as fotos das plantas e tinham várias plantas tóxicas. Lírio é algo que ganhou um lírio, agradece, está Uhum. feliz para a pessoa e dá para outra pessoa. Não fica com esse lírio em casa, porque Dá é para alguém muito que não tem gato. dá para alguém que não tenha gato, mas É, em casa de gato, esse tipo de planta, eu prefiro que não tenha, tá? E existem sim. alguns tipos de planta ou de estruturas que a gente não sabe que podem ser tóxicas e que são. Eu já peguei um paciente que ele tinha na mesa do tutor, na mesa eu acho que era da cozinha, tinha umas estruturas de plástico que ficavam na quina para não arranhar, para não danificar. E o cachorro da casa arrancou aquilo ali, comeu, destroçou e deixou um farelinho ali no chão. O gato foi, lambeu, intoxicou, o cachorro intoxicou, o outro gato intoxicou também. Meu Então, a gente Deus. tem isso. Às vezes, tem plantas que não estão descritas como tóxicas, mas que podem gerar reações negativas. Eu já tive uma paciente que comeu chambá, né, que é uma erva que gera, que o pessoal coloca ali para fazer chá, e ela mexeu, mexeu, mexeu na caqueira até derrubar e conseguiu comer. Passou o dia todinho vomitando. Então, tem que ter muito Ah, cuidado com isso. Existem várias listas, se vocês jogarem na internet, plantas tóxicas para gatos, medicamentos tóxicos para gatos, alimentos tóxicos para gatos, cebola, uhum. chocolate, né, certas coisas, para que vocês tenham um entendimento maior em relação a isso e tenham mais segurança. Isso é muito difundido hoje, é muito fácil de encontrar, tá? Então tem que ter Uhum. cuidado em relação a isso sim. Automedicar nunca. Para que a gente vai fazer um paracetamol? Né? Existe muito disso, o tutor que gosta de automedicar, que ele pega o que ele tem em casa e ele vai colocando no gato porque ele acha que o gato não tá bem. Mas você não pode fazer isso, você tem que Uhum. pegar o gato, levar para alguém competente, para um médico, para poder fazer, né, a parte de forma correta, fazer aquele atendimento Sim. responsável. E a gente faz muito isso porque a gente tem mania de se automedicar, de pegar coisinhas É, que a gente viu que funcionou com outro e que deu certo. E numa dessas vocês podem perder o gato de vocês. é. É importante. Eu sei que é assunto já até para outro momento, essa parte clínica, mas são informações que o nosso público aqui é vasto, né? E é importante a gente tratar um pouco, porque é como você falou, é um básico, né? É um básico que às vezes o tutor ele não tem esse conhecimento. E parte de nós, profissionais da área, trazer isso, né? E os estudantes aqui também, pessoal, se atentar a isso, porque vocês já vão ser cobrados pela sociedade. Ou até na casa de vocês, que tem um gato, a família vai querer saber de você, se pode ou se não pode, né? Então foi muito bom. Tem duas perguntas relacionadas aqui, uma da Gato Leão Oficial e da Uhum. Camila Guidotti. É importante não encostar os bigodes, né? E ela E pergunta qual que é o nome do bigode, a Camila. vibriças. Mibrices? Oi? Vibriças. 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 Isso, Vibriças. são as vibriças. Ele é um pelo tátil, né? Ele Considera um normalmente pelo tátil, né? ele serve para percepção mesmo, né? Os gatos, eles Uhum. não. Tanto que a gente, se a gente tentar chegar muito perto, tem aquele tutor que gosta de dar beijo, né? Que pega o gato assim e dá um beijo no rosto, e o gato normalmente se esquiva. Isso acontece por dois motivos. Um, porque as vibrícias, como eles são pelos, aqueles pelos mais grossos de percepção, eles, quando topam, já é um sinal ali de segurança para eles, então eles se esquivam naturalmente. E porque quanto mais próximo, eles desfocam a parte visual. Então, eles veem aquela imagem mais desfocada e para eles também é algo que remete a mais segurança. Então, eles afastam. Mas as vibrícias, elas servem Entendi. como percepção. E eles se sentem extremamente incomodados quando as coisas batem ali. Por exemplo, aquele gato que é caçador. Ele tem as vibrícias também até para ele poder entender
Se ele vai passar ali naquele ambiente, né? Ele vai botar a cabeça naquela toca, voa o ratinho correu, se enfiou numa toca, ele vai botar a cabeça ali. Se as vibrisas dele toparem em alguma estrutura que para ele não vai dar para passar, ele não vai. Ele não vai de jeito nenhum. Então, são sensores de percepção. São importantíssimos para que a gente também dê estrutura para esses potes de alimentação, para que a gente dê estruturas em outros cantinhos da casa com coisas que sejam confortáveis para eles não estarem topando aquelas vibriças ali. Gato não gosta de estar topando muito em nada. E na cabeça, principalmente, que é uma região muito sensível, que é uma região que eles normalmente curtem muito carinho, contato, essa área daqui, se você tá mexendo nas vibrícias desse gato, ele vai odiar. Ele vai odiar. Então, cuidado, respeitem isso, né? Entendam que ele vai servir para percepção e se a gente não oferta um pote, vamos supor, sempre falo dos potes de água. Se o pote de água ele é pequeno, as vibrícias, quando ele colocar a cabeça ali, aquele pote que é pequeno, tipo o pote de pet shop mesmo, que é pequenininho e fundo, ele vai topar as vibrícias naquela borda. Então, topou aqui, ele não vai beber água, tá incomodando, tá topando para ele, é como se a cabeça dele fosse ficar presa ali dentro. Então, ele tira, né? Então, potes mais amplos são mais confortáveis, potes côncavos, às vezes a gente não entende porque o nosso gato não come toda a ração que tá no pote. Porque, às vezes, a ração que tá no pote, o pote, às vezes, tem aquela bordinha interna, que quando a gente joga a ração, a comida fica toda ali naquela borda. E quando ele vai tentar comer o que tá ali, ele não consegue, porque as vibrícias estão topando, é como se a cabeça dele fosse ficar enganchada, não dá certo. Tem gato que bota a patinha ali dentro e puxa, né, pro centro, e tem gato que não, que come o que tá no centro, que é mais fácil para consumo, e deixa o que tá na borda. Aí, às vezes, o tutor chega, briga com o gato, fala para ele que tem comida no pote, não tá entendendo o que ele tá pedindo, aí pega o pote, sacode, bota pro gato de novo e o gato vai lá comer. Aí fala que é frescura do gato, que é safadeza do gato, e não. É questão estrutural. Para ele é desconfortável, ele não vai conseguir. Gato não é que nem cachorro, que o pessoal fala, ah, não, deixa com fome. Deixa lá que ele vai ficar com fome, ele vai comer. O gato não vai comer, não. E aí você vai causar uma lipidose hepática, e você vai causar um problema de saúde grave. E antes, uma coisa que poderia ter sido estruturado com algo de manejo simples, você vai ter que criar toda uma estrutura diferente para tratamento, se esse animal não precisar ser internado. Então, não é tão simples assim. A gente precisa entender a importância que isso tem para bem-estar para eles. É uma coisa básica, mas extremamente importante, né? Muito importante. Sim. Samara, eu só tô olhando aqui a hora, que acho que daqui a pouco ela vai cair, mas a gente pode retornar, se ela... Pode sim. E pessoal, vamos retornar, porque tem as perguntas aqui e ainda tem alguma coisinha mais que a gente viu da nossa pauta, né, para falar. Então aqui, ó, o João Almeida TM falou que é muito importante o tutor entender o mínimo sobre as reações do animal, foi aquilo que você falou do comportamento, né? É muito importante. Renata que perguntou, quanto tempo em média para juntar os gatos desde a chegada do gato novo? Aí foi aquilo que você falou, né? Vai depender dos dois, né? Se eles vão conseguir, a forma que você vai introduzindo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, um ano, né? Isso vai depender muito de como foi estabelecendo, né? Isso, e às vezes a gente precisa mudar a estrutura dessa casa. Eu já tive um cliente que a queixa dele era comportamental, era uma emergência comportamental. O machinho da casa para fazer uma castração de que voltou bem estressado, com vários cheiros, e aí deu tudo errado, porque ele voltou muito estressado, ele era um gato já hiperreativo, e no primeiro contato que ele teve com a outra gata da casa, a Magali, que é uma gata muito medrosa, eles são dois extremos, ele agrediu ela, né? E aí, quando ele agrediu, foi a receita para o fracasso. Ele não conseguia estar no mesmo ambiente que ela, sem acontecer uma agressão grave, né? De abrir abdômen, de arrancar pedaço, etc. E aí os tutores entraram em desespero, dois senhorzinhos de idade, tá? Dois senhorzinhos mesmo. Viviam só os dois com o filho, mas o filho transitava mais em casa do que ficava em casa propriamente dito. E aí, o que é que acontece? Eles começaram a viver com essa gata trancada dentro do quarto, basicamente dentro do guarda-roupa, porque ela era apavorada e ela vivia trancada dentro desse guarda-roupa. E aí foi uma emergência comportamental. Eles não conseguiam tirar os gatos de casa para fazer consulta. Foi o meu único atendimento a domicílio, né? E eu fui tentar lá dar uma edificada nessa Samara, casa. desculpa cortar. Desculpa. Que eu mandei.
Pode falar. Rapidinho, desculpa eu cortar, porque vai cair aqui agora, viu, gente? Aí eu vou tentar salvar ela aqui no Instagram e já volto. Aí, ó, tem só uma pergunta aqui, vamos ver rapidinho.